Olá, turma. Professor Felipe aqui, iniciando mais uma aula de Educação Física, nossa quarta aula. E para a aula de hoje a gente vai ter um tema bem interessante, que é esporte e inclusão. A gente vai falar um pouquinho dos esportes adaptados, certo? E nessa aula, né, a gente vai ter como objetivo, né, conscientizar sobre a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência física ou intelectual, né, dentro das áreas esportivas, dentro da prática de atividade física, da prática de exercício físico, certo? Vamos conhecer algumas modalidades esportivas, né, de esportes adaptados para essas pessoas com algum tipo de deficiência ou algum tipo de necessidade especial e vamos desenvolver a consciência, né, sobre a inclusão e a socialização de todos, né, em ambiente esportivo, né. Que a prática de exercícios físicos é algo de extrema importância para a saúde, muitos já sabem. Por esse motivo, toda e qualquer pessoa deve se empenhar na prática de algum esporte, inclusive aquelas com deficiência. O exercício físico e a prática regular de esportes pode trazer diversos benefícios para a saúde e qualidade de vida das pessoas com algum tipo de deficiência. Melhora a circulação sanguínea, melhora do fôlego e ainda proporciona a sensação de prazer e alegria. Praticar esportes também pode ser uma forma de auxílio para a reabilitação de algumas pessoas com deficiência. Vamos ter aqui uma definição de esporte, que o esporte é uma forma de atividade física praticada com finalidade recreativa, educativa, sociocultural, profissional ou como meio de melhorar a saúde, certo? E uma definição do que é um esporte adaptado. É uma prática de uma atividade esportiva adaptada para pessoas com deficiência. Então, bem interessante isso, que eu tenho que levar em consideração o tipo da deficiência dessa pessoa e adaptar, né, um esporte para aquela necessidade. E aqui nós temos um artigo segundo, né, que é do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei número 13.146 de 2015. No artigo 2, né, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Tá? Então, as pessoas portadoras de deficiência, elas têm um estatuto, né, específico. Atualmente, há uma grande quantidade de esportes adaptados para as pessoas com deficiências, onde qualquer um, independente de sua deficiência, pode encontrar uma atividade que lhe seja acessível e divertida. Aqui vamos conhecer algumas modalidades esportivas adaptadas. Primeiro, nós temos o basquete. O basquete adaptado surgiu nos Estados Unidos da América por volta de 1945, já no fim da Segunda Guerra Mundial. É um dos esportes adaptados mais antigos e esteve presente em todas as edições dos Jogos Paralímpicos, realizados até hoje e se consagrando como um dos esportes favoritos na competição. O basquete, em nível de competições oficiais, deve ser praticado com cadeiras de rodas adaptadas e padronizadas à prática do esporte, seguindo uma certa linha. Os atletas são classificados de acordo com o nível de comprometimento motor, que obedece uma escala previamente determinada. Além de ser um dos esportes mais praticados do mundo, o basquete apresenta vantagens como dinamismo, estímulo das funções cognitivas, aumento do senso de estratégia, desenvolvimento da capacidade motora, criação de vínculos afetivos e sociais e etc. Número 2, nós temos a bocha. A bocha adaptada é praticada por pessoas com deficiência e faz parte dos Jogos Paralímpicos desde 1984.
Trata-se de um esporte que requer bastante concentração e precisão. A disputa consiste em lançar bolas que podem ser vermelhas ou azuis, de modo que elas cheguem o mais próximo possível da bola branca. O esportista pode disputar sozinho, em dupla ou em equipes. Para fazer o arremesso das bolas, pode ser usada as mãos, os pés e até mesmo a cabeça. Se o participante tiver maior comprometimento dos membros, pode contar com o apoio de um assistente. As classes são divididas conforme a funcionalidade de cada jogador. Ao todo são 4 classes. O esporte pode ser praticado por qualquer pessoa que se encaixe na classificação. Por exemplo, pessoas com paralisia cerebral, atrofia muscular espinhal, disfunção motora progressiva e etc. Em terceiro, nós temos o tênis de mesa. O tênis de mesa é uma das modalidades mais tradicionais dentro do esporte inclusivo, tanto que esteve presente na primeira edição dos Jogos Paralímpicos em 1960. As regras são as mesmas do tênis de mesa convencional. A única exceção é o saque, que é diferente para os usuários de cadeira de roda. Nesse caso, o sacador precisa fazer com que a bola ultrapasse a linha de fundo da mesa sem deixá-la sair pelas laterais. Além disso, para o tênis em cadeira de rodas, a bolinha pode pular 2 vezes na mesa. O saque deve ser feito com a mão contrária à que segura a raquete, mas para os atletas andantes que não têm condição de usar o braço livre, por causa da amputação ou outra deficiência, é permitido utilizar a mão que segura a raquete para realizar o saque. A grande vantagem desse esporte é que todos podem participar, com exceção apenas para as pessoas com deficiências visuais. Além disso, os participantes podem competir sozinhos, em duplas ou em times maiores. Temos também aqui o voleibol sentado. Para quem busca um esporte dinâmico e divertido, o voleibol sentado pode ser a escolha ideal. Sua prática incentiva o espírito de equipe e o desenvolvimento de capacidades motoras e o estímulo das funções cognitivas, certo? Com algumas regras básicas do vôlei em pé, o vôlei sentado é um jogo igualmente empolgante e é disputado oficialmente desde os anos de 1980, com as Paralimpíadas de Arnhem da Holanda. No voleibol sentado, a quadra é menor, ela tem 10 metros por 6 e a rede apresenta uma altura de 1,15 m e 1,5 m para homens e mulheres, respectivamente. Dentro da quadra ficam dispostos 6 atletas em cada time. Vale destacar que os atletas precisam manter a pelvis encostada no chão e os jogadores são divididos em 2 grupos, considerando seu grau de limitação. Também o futebol de 5, que é um esporte exclusivo para deficientes visuais. Segue algumas diversas regras semelhantes ao esporte original. É disputado em quadras semelhantes às de futsal, com apenas algumas alterações. E também pode ser disputado em quadras com grama sintética. Os participantes usam vendas nos olhos para que os esportistas com percepção luminosa não tenham uma vantagem. O goleiro é o único do time que não possui deficiência visual. Para que os jogadores consigam identificar a bola, ela é preenchida com guizos. A torcida só pode se manifestar na hora de um gol. A partida tem 2 tempos de 25 minutos cada e um intervalo de 10 minutos. A modalidade começou a fazer parte dos Jogos Paralímpicos em 2004 e a seleção brasileira até então vem conquistando todos os pódios. Temos também o goalball. Assim como o futebol de 5, o goalball é um esporte adaptado exclusivo para deficientes visuais. Presente nos Jogos Paralímpicos desde 1976, o goalball se baseia nas percepções táteis e auditivas dos atletas.
exigindo também bastante orientação espacial. Nessa competição, a bola é lançada e, rolando no piso da quadra, os jogadores tentam fazer o gol. Enquanto uma equipe ataca, a outra tenta impedir o gol, deitando-se no chão para realizar a defesa. São 3 jogadores em cada equipe e vence o jogo aquele que fizer o maior número de gols. É um esporte bastante dinâmico e interessante, tanto para quem está jogando como para quem está torcendo. A natação. A natação é um excelente esporte para pessoas com deficiência, já que trabalha todas as funções do corpo e traz diversos benefícios para a saúde, além de ser muito acessível. Está presente nos Jogos Paralímpicos desde 1960, quando aconteceu a primeira edição. A partir de então, o Brasil já conquistou 102 medalhas, nessa que é a segunda modalidade mais premiada. Independentemente do tipo de deficiência, esse é um esporte adaptado que, com o auxílio de um profissional capacitado, se tornará uma tarefa prazerosa e ajudará na mobilidade dos membros. Pode ser praticado por pessoas com deficiência visual ou física. As competições variam de 50 a 400 metros, nas modalidades peito livre, borboleta e costas, e também com provas de revezamento, como medley e livre. Conforme a lesão, é dada a categoria a ser desenvolvida pelo atleta. Temos aqui o remo, e o remo adaptável já existe no Brasil desde 1980. Em 2008, a primeira competição de remo foi realizada nos Jogos Paralímpicos de Pequim. A modalidade é normatizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. O esporte adaptado de remo exige muita disciplina, potência, resistência e técnica apurada, sendo uma ótima opção para o desenvolvimento e recuperação da pessoa com deficiência, principalmente para quem tem dificuldade na mobilidade. Para que seja praticado, a adaptação vai no equipamento. Dessa forma, as regras do remo são aplicadas igualmente para a modalidade adaptável. O arco e flecha. O tiro com arco era um esporte popular na Inglaterra e em 1948 surgiram os primeiros torneios na modalidade paralímpica. Contudo, não era um esporte inclusivo. A adaptação desse esporte serviu como método de reintegração às pessoas que haviam perdido seus membros durante a guerra. Quando houve a primeira edição dos Jogos Paralímpicos em Roma, no ano de 1960, já havia a modalidade de tiro com arco. O tiro com arco adaptado é uma modalidade bastante inclusiva. Ela pode ser praticada por atletas com amputações, paralisia cerebral, lesões medulares, perda de força muscular e doenças progressivas. De acordo com a categoria, o atleta pode atirar sentado, de pé ou em uma cadeira de rodas. Inclusive, alguns atiram apenas com os pés, devido às amputações ou à impossibilidade de realizar movimentos com os membros superiores. Assim como em todo esporte adaptado, o tiro paralímpico possui diferentes categorias que agrupam determinados tipos de deficiências. São elas ARST, ARW1 e ARW2. Vamos ver um pouquinho aqui do halterofilismo. O halterofilismo é um esporte para homens e mulheres com deficiências físicas, como amputações, nanismo, acidente vascular cerebral, lesões cerebrais, perda de membro, paralisia cerebral, dentre outros. É um esporte que exige muita força dos competidores, já que deitados eles devem trazer a barra com pesos ao peito. Em seguida, devem mantê-la estável e reerguê-la estendendo completamente os braços antes de colocá-la na posição original. Vence o atleta que levantar o maior peso. Esse esporte adaptado possui apenas uma classe que é dividida em categorias de acordo com o peso corporal dos esportistas.
Um detalhe interessante é que o halterofilismo faz parte dos Jogos Paralímpicos desde 1964, mas apenas no ano 2000 as mulheres competiram pela primeira vez. Aqui vamos ver um pouquinho a respeito do ciclismo. Um dos esportes mais empolgantes, com certeza, é o ciclismo. Além de divertido, ele é muito inclusivo, pois pessoas com deficiência visual, cerebral, amputados ou lesionados podem praticar. A modalidade paralímpica de ciclismo teve início na década de 1980, com a competição de pessoas com deficiência visual. Foi na Paralimpíada de Nova York, contudo, que mais atletas paralisados cerebrais e amputados começaram a participar da disputa. Nas competições de ciclismo, os atletas são divididos em três classes de acordo com a deficiência que eles têm. Em seguida, vamos aqui para as artes marciais, né, para as lutas, os esportes de combate. A prática de artes marciais, como judô, karatê, jiu-jitsu, muay thai e kung fu, é uma excelente opção para quem não gosta da musculação, mas quer trabalhar os músculos do corpo. Além disso, elas proporcionam força e equilíbrio a quem as pratica, de modo que são extremamente importantes no processo de recuperação e da autoconfiança. As artes marciais são exercícios que podem ser facilmente adaptados e tudo o que se necessita para praticá-los é vontade e determinação. Isso resultará numa melhora global do desenvolvimento corporal e trará os benefícios do fortalecimento dos músculos do corpo. O judô, por sua vez, é um esporte competitivo presente nas Paralimpíadas desde 1988. Na modalidade esportiva, é exclusivo para os esportistas com deficiência visual. A próxima modalidade temos aqui o atletismo, né? No atletismo, há uma classificação que é feita em função da capacidade do esportista em realizar movimentos, além da potencialidade dos músculos que não sofreram lesões e das sequelas do tipo de deficiência. Sendo assim, existem modalidades para pessoas com deficiência física, mental e visual. O atleta é acompanhado de um guia, cada um com suas particularidades. As provas podem ser de arremesso, salto, lançamento e pista. Em seguida, temos aqui a esgrima. Nessa prática esportiva, as cadeiras de rodas ficam fixadas no solo para dar estabilidade, e uma armação especial garante que os atletas se posicionem a uma determinada distância e ângulo. Na parte superior do corpo, o esgrima tem liberdade de movimentos para marcar os pontos necessários para a vitória. As provas podem ser individuais e por equipes. E as armas utilizadas são os sabres, a espada e o florete. O esgrima sobre cadeira de rodas é um esporte muito vibrante, ideal para pessoas que gostam de competições acirradas. O tiro esportivo. O tiro esportivo paralímpico é um esporte adaptado para homens e mulheres com deficiências como amputações, lesões na medula, paralisia cerebral, dentre outras. Trata-se de um esporte de precisão e muito controle. Os participantes utilizam rifles ou pistolas para disparar em um alvo estático a uma distância que pode variar entre 10, 25 e 30 metros. Os atletas competem em duas classes, em pé e em cadeira de rodas. A seguir, temos aqui o hipismo. Esse esporte adaptado é um dos mais indicados para a reabilitação física e também social das pessoas com deficiência física ou visual. As partidas são organizadas de acordo com a habilidade funcional dos atletas. Diferente do hipismo olímpico, o paralímpico consiste apenas no adestramento, não há provas de salto. Além disso, a areia deve ser mais compactada para oferecer maior segurança para os competidores. Vale destacar que o local deve ter sinalização sonora
para orientar os atletas com deficiência visual. Para badminton, que é a versão adaptada, né, do badminton. Pode ser praticado por pessoas com deficiências nos membros inferiores, superiores, além de pessoas com nanismo ou cegueira. Porém, a prática é mais comum entre pessoas que utilizam cadeiras de roda. Sua versão adaptada surgiu no Brasil há pouco tempo. De acordo com o Comitê Paralímpico Brasileiro, o esporte adaptado foi introduzido no país em 2006 pelo professor Letson Pereira, no Distrito Federal. A modalidade entrou no rol de esportes paralímpicos na última edição dos Jogos em Tóquio, na edição de 2021, realizado durante o período de pandemia global. São 6 categorias disputadas que variam entre competições individuais ou em duplas. O para-badminton é jogado em quadra com raquetes e uma peteca e pode ser praticado individualmente ou em duplas. No formato paralímpico, é disputado por pessoas com deficiências tanto nos membros inferiores quanto superiores ou nanismo. Aqui temos a pesca esportiva adaptada. A pescaria é uma alternativa de esporte adaptado que existe em diversos países, inclusive no Brasil. Seja como hobby ou como esporte, essa prática proporciona bem-estar, alivia o estresse e pode desenvolver habilidades de foco e concentração. A pesca é geralmente praticada no mar ou na beira de rios, lugares de difícil acesso para pessoas que possuem mobilidade reduzida. Portanto, a adaptação surge como alternativa para amantes do esporte que possuem alguma deficiência. Com as adaptações certas, a modalidade pode incluir pessoas com diferentes tipos de deficiência, inclusive tetraplégicos e paraplégicos. Para praticar esse esporte para pessoa com deficiência, existe uma gama de equipamentos com adaptações que ajudam o esportista a conquistar o máximo de autonomia e praticar com conforto o esporte. Temos aqui o Power Soccer. Power Soccer é o futebol em cadeiras de rodas motorizada. É o primeiro esporte adaptado de equipe competitivo, pensado exclusivamente para ser disputado por pessoas com deficiências severas, como a tetraplegia, amiotrofia espinhal, distrofia muscular, paralisia muscular, entre outras. Além disso, é a única modalidade coletiva que pode ser praticada por atletas que usam cadeiras motorizadas para sua locomoção diária. Trata-se de uma atividade inclusiva e terapêutica, afinal desenvolve qualidades desportivas e ainda estimula diversas ações, como a condução da cadeira, espírito de equipe e novas amizades. A prática do Power Soccer começou na França em 1978 para reabilitar jovens com deficiências severas. O Canadá posteriormente também desenvolveu uma forma de futebol em cadeiras motorizadas, que eles chamavam de motorball. Tem como a gente não falar dos Jogos Paralímpicos, né? E aqui temos o símbolo das Paralimpíadas, né? Que as Paralimpíadas têm o lema que é Espírito em Movimento, né? E os Jogos Paralímpicos foi o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com deficiência. A primeira edição aconteceu em 1960 em Roma. Tivemos a última edição dos Jogos Paralímpicos, né, que foi realizada em 2021 devido à pandemia. E aqui estão presentes todas as modalidades, né, que os atletas puderam participar, né? Tivemos aí o tiro com arco, o atletismo, o para-badminton, a bocha, o remo, né? O tiro esportivo, o voleibol sentado, a natação, a canoagem, o ciclismo, né? Duas modalidades de ciclismo, né? Um ciclismo adaptado com um equipamento especial e o ciclismo mesmo tradicional que todos conhecem. Também tivemos o hipismo, né? O que mais? O tênis de mesa,
Outra modalidade que também foi estreia, que foi o Taekwondo, né? Taekwondo foi estreia dos esportes paralímpicos também nessa edição de Tóquio 2021. O triatlon, o basquete em cadeira de roda, o futebol de 5, o goalball, o judô, que tem muita representatividade aqui, né? Os atletas paralímpicos do Brasil representam e defendem a nossa bandeira muito bem. O halterofilismo, né? Também conhecido como powerlifting. O... A esgrima, tivemos a esgrima também. O rugby em cadeira de rodas e o tênis em cadeira de rodas, né? Essas foram as modalidades disputadas na edição de Tóquio em 2021. Então, como vimos, opções para aderir à prática de esportes é o que não falta. Cada modalidade tem as suas particularidades e cada pessoa tem as suas possibilidades, mas é unanimidade a ideia de que competir melhora a autoestima de qualquer um. Mas lembre-se de sempre buscar uma ajuda de um profissional especializado nesse tipo de atividade, tanto na área da saúde como na área do esporte. É essa pessoa que saberá quais são as suas dificuldades e como está ocorrendo a evolução, de modo que se possa aumentar ou não o nível exigido. O importante é nunca parar de se exercitar e não se deixar entregar à vontade de ficar apenas em casa. Praticar esporte para pessoas com deficiência é muito mais importante do que se imagina para a recuperação, não só física como mental. E isso, junto a uma alimentação saudável, baseada em frutas, legumes, verduras e muita água, ajudará a manter a saúde em dias. Então tem alguns cuidados, né? Para conseguir praticar qualquer modalidade esportiva, é importante ter alguns cuidados com o corpo, principalmente no caso das pessoas com deficiência. O desgaste causado pelo esforço nessas atividades deve ser acompanhado e, se possível, suavizado. Cuidar do corpo antes e após a atividade física garante, além do bem-estar do atleta, a continuidade da prática. O hábito esportivo pode ser muito benéfico, se feito de maneira correta. Por isso, os pequenos cuidados na prevenção de lesões e práticas saudáveis não devem ser negligenciados nesse processo. Para ajudar nesses cuidados, existem alguns acessórios que podem ser úteis para prevenir lesões nas atividades não esportivas do dia a dia, como é o caso das almofadas ergonômicas. Por mais simples que esse acessório pareça, para a pessoa com deficiência, sua utilização pode ser um grande diferencial e ajuda a manter o corpo em dia para a prática do esporte. Prevenindo pequenos incômodos, você evita problemas mais graves e garante que o esporte se torne uma prática saudável na sua vida. E essa é a nossa aula, certo, sobre esportes adaptados. Espero que tenha ficado claro e incentivem, né, a prática de esportes, principalmente das pessoas com algumas necessidades, né? Ou seja ela deficiência física, seja ela alguma incapacidade intelectual, né? O esporte ele é a maior e melhor ferramenta para a inclusão e socialização dessas pessoas, ok? Então, assim encerramos a nossa aula. Fica aqui o meu abraço a todos e até a próxima.